Olá, terapeutas da saúde mental. Nesse vídeo vou falar sobre biotipo emocional e abordarei aqui as questões mais frequentes feitas sobre o biotipo, relativas à sua vida afetiva, às perdas, o sucesso, as mudanças, a liberdade, a rotina, o passado, o presente e o futuro, a identidade psíquica, a memória e outros. Me baseei para fazer este vídeo nas perguntas que me fizeram nos cursos de formação em psicobiotipologia, palestras que ministrei em escolas e em algumas empresas. Vamos iniciar abordando a questão que sempre levantam sobre a origem do biotipo emocional dentro da psicobiotipologia e sintomas que o acometem. A frase célebre de Hipócrates era: é melhor conhecer o paciente que tem a doença do que conhecer a doença que o paciente tem. Baseado nisto, ele classificou os pacientes em 4 temperamentos, de acordo com os sintomas por eles apresentados. A esses 4 temperamentos chamaremos de biotipos. Ele os nomeou de fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico, que chamaremos de renal, hepático, cardíaco e pulmonar. Todos eles apresentam características física, emocional e cultural. Cada biotipo apresenta características físicas que definem o seu estar no mundo e como os outros o veem. Apresenta também características psicológicas que influenciam como ele pensa, fala e age em diferentes circunstâncias e interpretam a realidade segundo seu padrão próprio de experiências acumuladas em sua matriz cultural. Quando falamos do biotipo emocional, estamos considerando as suas características emocionais que se entrelaçam com as físicas e culturais, pois todas elas se entrelaçam dentro da área da saúde mental. Com isto, temos o biotipo renal, que tem como característica física serem indivíduos de mãos e pés pequenos em relação à proporção corporal, mas há uma pequena parcela que apresenta mãos e pés grandes, cabelos grossos, olhos com pouco brilho. Suas características emocionais são: é perfeccionista, consegue enxergar pequenos defeitos, tem sexualidade acentuada, gosta de pessoas mais velhas, colecionador de objetos, especialmente os antigos, é dominado pelo sentimento que pode ser verdadeiro ou falso, em desequilíbrio emocional, geme, fala gemendo, dorme gemendo. Tem tendência a pânico e fobias. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode tornar-se histérico. O biotipo hepático tem como característica física normalmente ter pele mais clara, em geral é miúdo e leve quando anda, e possui olhos brilhantes. Suas características emocionais são: dá grande valor à fidelidade, profundamente fiel quando encantado com o parceiro, tem mediunidade latente, é dominado pela intuição, é transformador da realidade e seu prazer é mental. Quando em desequilíbrio emocional, grita ou fala gritando. Na visão psicanalítica, quando sob forte pressão, pode tornar-se paranoico. O biotipo cardíaco apresenta a característica física com ombros largos, sua muito na cabeça, tem região glútea e pés frios, pode apresentar pele com aspecto avermelhado, geralmente possui cabelos finos. Suas características emocionais são: de modo geral, tem estupim curto. Na relação afetiva, objetiva, custo-benefício. Sempre avaliará a relação e, se não receber o amor na proporção que doou, sentir-se-á sacrificado, afastando-se e rompendo-a. Muitas vezes, opta por viver sozinho,
mas desconhece a solidão. Pode não gostar de contato físico, como abraçar ou beijar, permitindo apenas com quem ele gosta. É dominado pelo pensamento, quando em desequilíbrio emocional, costuma falar ou rir demais. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode tornar-se obsessivo-compulsivo. O biotipo pulmonar apresenta como característica física geralmente possuir mãos e pés bonitos e bastante longos em relação ao corpo. É longilíneo, pode apresentar profusão de ombros e cifose torácica. Normalmente tem pele mais clara, costuma arrastar os pés ao andar e as características emocionais do biotipo pulmonar são frequentemente melancólico, inseguro e ingênuo. Não gosta de mudanças bruscas e ou radicais. Normalmente solitário, é dominado pela percepção. Quando em desequilíbrio, poderá chorar com facilidade. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode transformar a neurose de angústia em psicose maníaco-depressiva. Se você está gostando do conhecimento, dá um like e se inscreva no canal. Outra questão sempre levantada é a seguinte: como é a vida afetiva do biotipo emocional? Primeiro vamos entender que a vida afetiva é a dimensão psíquica que permeia todas as relações humanas. O afeto é um termo designado de modo inespecífico, sendo relacionado a qualquer estado de humor, sentimento e emoção que se traduzem por vivências afetivas que constroem nosso cotidiano, como o humor, os sentimentos e emoções. Na infância, desenvolve-se a afetividade através das figuras de afeto, onde as principais são os pais ou aquela pessoa que lhe dispensa a maior parte dos cuidados. A partir daí, vamos olhar os vínculos afetivos do biotipo emocional. Atualmente, vejo na clínica que a dificuldade em se criar vínculos afetivos estáveis e contínuos fazem com que o indivíduo mergulhe em um estado de desamparo recorrente. Os relacionamentos, muitas vezes, colocam-nos perante os mais dolorosos e mal resolvidos conflitos emocionais do passado, despertando dentro de nós o que não podemos suportar, várias fobias, trazendo o medo de perder a própria identidade, gerando assim insegurança. E o de perder o controle sobre si e sobre o outro. Cada biotipo tem sua dificuldade para criar vínculos. O biotipo renal sofre quando não consegue dominar o outro e sente que pode ser passado para trás. O biotipo hepático sofre quando precisa lidar com mentiras e quebra de fidelidade, perdendo o controle. O biotipo cardíaco sofre quando é criticado e não obtém a aprovação e aceitação do outro. O biotipo pulmonar sofre quando é confrontado em situações de instabilidade e confusão. É relevante também e de grande interesse como o biotipo emocional lida com as perdas. A perda é um sentimento que surge de muitas maneiras, por isso resulta em uma instabilidade emocional que, se não for superada, pode gerar desordens mentais sérias, doenças psicossomáticas e até levar ao suicídio. Quando se lida com a perda, pode surgir a sensação de vazio, como se desligasse de uma parte de nós. Pode ficar refém deste vazio ou dar oportunidade para a transformação através do desenvolvimento pessoal. Na psicobiotipologia, cada biotipo lida de uma forma diferente com a situação de perda. O biotipo renal considera o pai como seu provedor. Sente muito afetivamente quando este morre, como se perdesse a proteção na vida. É muito afetado pela perda de poder em qualquer esfera
e principalmente a financeira. O biotipo hepático considera o pai como seu herói. Quando este o decepciona, perde admiração por ele e tem dificuldade em reconstruí-la. É muito afetado pela perda de poder em qualquer esfera, principalmente quando questionado em sua honestidade. O biotipo cardíaco identifica-se com a mãe, e sua palavra é lei para ele. Quando a perde, passa por um grande sofrimento num primeiro momento, mas recupera-se rapidamente. Lida com muita dificuldade com perdas afetivas, principalmente quando envolve os filhos. O biotipo pulmonar ressente-se muito e pode demorar para se recuperar quando precisa lidar com a perda do poder afetivo, profissional e filosófico. Como constrói expectativas elevadas, quando estas não são atendidas, sofre como se perdesse a identidade e pode entrar em depressão. Também sempre surge o interesse em saber como é o sucesso para o biotipo emocional. Poderíamos perguntar o que é ter sucesso? Sucesso é ter êxito em alguma coisa? Sucesso é ter um bom resultado quando se propõe a realizar algo? Sucesso é conseguir levar até o fim um objetivo? Na psicobiotipologia, pensar o sucesso é pensar o biotipo emocional levando em consideração as características de cada um. O biotipo renal deseja obter resultado a qualquer preço. Corre riscos calculados, pois sabe por onde escapar. Para ele, estar dentro de um grupo e lutar por ele torna-o forte no domínio da situação para a obtenção de resultado. Quando não consegue o resultado esperado, não terá sucesso, o que lhe gerará medo e desespero. O biotipo hepático é focado em fazer de modo certo e o que é certo é do seu jeito. Só se dedica a um trabalho quando tem a percepção antecipada dos fatos e, através de abordagens lógicas e sistemáticas, vai em busca do resultado para garantir o sucesso. Caso não consiga o sucesso no que se propôs, terá inconformismo e raiva. O biotipo cardíaco, por ser excessivamente proativo no conhecimento que lhe interessa, vai buscar situações que lhe tragam o exercício da criatividade e do poder. Seu sucesso está intimamente ligado ao prestígio. Quando sem o sucesso esperado, terá estresse, podendo sentir-se crucificado e com culpa por achar que não fez o melhor. O biotipo pulmonar, por ser extremamente detalhista no conhecimento que lhe interessa, vai buscar situações que lhe tragam liberdade e reconhecimento. Exercita no grupo uma liderança pela prática do consenso. No entanto, quando não consegue o sucesso esperado, torna-se melancólico e muitas vezes depressivo. Podemos destacar ainda a mudança tão frequente nos dias de hoje. Como afeta o biotipo emocional? Na psicobiotipologia, o que nos interessa é a mudança de vida, como a aquisição de novos hábitos, estar aberto para aprender coisas novas, na busca de um novo estilo de vida, fazer uma revisão de valores, das regras e dos compromissos. Isso tudo exige uma capacidade de adaptação forte às novas situações. O biotipo renal lida adequadamente e com facilidade de adaptação, principalmente quando, através das mudanças, conseguirá uma melhora econômica significativa e desde que possa ter o domínio completo da situação e das pessoas. O biotipo hepático é ávido por situações novas, desde que sejam cativantes e tragam dentro dele uma clara evolução sob todos os aspectos. Terá facilidade de adaptação quando puder expor seus conhecimentos e desde que tenha a possibilidade real de exercer o controle
dentro de seu padrão. O biotipo cardíaco é movido a desafios e se julga autossuficiente. Gosta de se colocar em novas situações e com pessoas. Vai ter facilidade em se adaptar às mudanças, desde que elas lhe propiciem liberdade de pensar, falar e agir sem ser tutelado, mas que receba feedback constante para que não seja pego de surpresa. O biotipo pulmonar apresenta, num primeiro momento, dificuldade de adaptar-se a novas situações e pessoas. No entanto, se lhe for dado liberdade para exercer a criatividade, um ambiente sem conflitos e uma equipe em que cada um faça sua parte, ele conseguirá obter o resultado a que se propôs. Se você está gostando, dá um like e se inscreva no canal. Ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Continuando. A liberdade e rotina caminham juntos? Nem sempre agradam a todos. E como será com o biotipo emocional? Vamos entender liberdade como a capacidade de agir por si próprio, como a autodeterminação, a independência, a autonomia, e a rotina como algo que pode trazer diversos benefícios, gerando previsibilidade, nos ajudando na criação de hábitos, maior produtividade e menos estresse para o nosso corpo e mente. O biotipo renal preza pela sua liberdade por saber mandar e sempre que pode encontra outro para fazer aquilo que é metódico e enfadonho. A rotina, como algo estruturado, lhe é muito difícil. Por esse motivo, sempre está atrasado, não se importando que os outros fiquem a esperar. Gosta de quebrar a rotina que lhe é imposta pelas circunstâncias, o que lhe dá a sensação de liberdade e, quando não é possível, expressa sua insatisfação sem conseguir disfarçá-la. O biotipo hepático preza pela sua liberdade e, como sabe fazer e mandar, sempre procura não se colocar na dependência do outro, pois acredita que o seu jeito de fazer é sempre o certo. A rotina para ele é muito difícil, pois sente-se como se ela fosse um senhor a lhe dar ordens. Com isto, tem dificuldade em anotar e seguir sua agenda, pois sente-se preso e submisso a ela. Quando consegue organizar-se e planejar com antecedência seus compromissos, objetivos e metas, de modo geral, consegue bons resultados. O biotipo cardíaco tem facilidade em fazer o que se propõe. Como preza a individualidade, tem dificuldade em pedir ajuda, pois desta maneira sente-se com liberdade em definir-se como dono da situação. Para ele, a rotina é de extrema importância. Gosta de ter seu dia todo planejado, pois pode, com isto, priorizar a ordem e a organização para que as coisas funcionem de modo adequado. Quando, por fatores externos, precisa mudar sua rotina, o faz com dificuldade, pois isto tira o seu foco, mas consegue se adaptar, desde que consiga se reagendar, o que, em geral, faz com facilidade. O biotipo pulmonar tem facilidade em fazer o que é preciso quando tem vontade, pois isto que dá a sensação de liberdade e de que sempre está de acordo com a sua preferência. Tem dificuldade em lidar e estruturar a rotina, uma vez que ela deve existir segundo a sua necessidade e não em relação às necessidades externas. No entanto, quando se dispõe a planejar e a detalhar cuidadosamente de onde quer partir e onde quer chegar, consegue planejar e obter excelentes resultados, pois tem uma visão clara de médio a longo prazo. Mais uma indagação pertinente é: o que será que o passado, o presente e o futuro
significam para o biotipo emocional? De modo geral, o passado, o presente e o futuro têm representações diferentes para as pessoas. O que é o passado? Memória e lembrança. Querer resolver o que já passou é impossível e gera depressão. E o que é o futuro? Imaginação e fantasia. Querer resolver o futuro que ainda não chegou também é impossível, gera ansiedade. O que existe, de fato, é o presente. É nele que podemos investir nossa força de vontade, nossa determinação e perseverança para viver a realidade presente no dia a dia. Buscarmos com isto a nossa integração pessoal e com o ambiente, gerando realização. O biotipo renal gosta de obter resultado não se ocupando com o processo. Já o cardíaco tem necessidade de resolver o que é preciso logo, o que os leva a estarem mais voltados para o presente. Já o biotipo hepático projeta-se no que espera que aconteça e se mantém voltado ao futuro. E o biotipo pulmonar se vê tendo lembranças e recordações. Por isso, constantemente está focado no passado. E mais uma questão. Como podemos entender a identidade psíquica do biotipo emocional? Muitas vezes, recebemos na clínica o paciente que está diante de uma situação em que ele não consegue compreender sobre o que está se passando com ele. Na psicobiotipologia, uma das possibilidades é, se for mulher e estiver mudando de setênio, ou se for homem e estiver mudando de octênio, a sensação é de que algo não vai bem, porém não sabem o que. Outra possibilidade é terem saído de uma situação conflitante, onde o ocorrido interferiu em sua identidade. Por exemplo, uma doença grave, perda afetiva, perda de poder profissional, etc. Em ambos os casos, a sensação de pertencimento a si mesmo foi abalada e precisa ser reordenada. O sentimento de pertencimento institui uma identidade psíquica, que é uma ligação psicológica entre o indivíduo consigo mesmo e sentir-se como parte integrante de um ambiente sociocultural, desencadeando uma postura crítica e reflexiva. Nos biotipos, o abalo da identidade psíquica pode ocorrer em decorrência de emoções negativas. No biotipo renal, causa forte impacto, gerando insegurança, desespero, medo e fobias em geral. No biotipo hepático, causa situações que geram inconformismo pela não aceitação da realidade, raiva e prepotência. No biotipo cardíaco, é causado quando atravessa um estresse profissional, afetivo, sente-se crucificado ou culpado. No biotipo pulmonar, causa situações que produzem muita tristeza, melancolia e mágoa de raiva, que é a impotência por não poder resolver algo. A memória tem sido alvo de muita atenção num mundo onde o excesso de informação nos invade a todo momento. E como ela é para cada biotipo emocional? Podemos entender a memória como sendo a capacidade de aprender algo, reter este conteúdo, evocar as experiências e os fatos já ocorridos. A memória cognitiva ou psicológica é composta por 4 etapas. A primeira, a apreensão, que é quando desenvolvemos o interesse sobre o que desejamos saber. A segunda, a compreensão, que é quando vamos compreender o conteúdo. A terceira é a retenção, que é quando vamos, através da repetição de um conteúdo, o fixamos e associamos com outros elementos. E a quarta e última é a evocação, que é a capacidade de recuperar e atualizar os dados fixados, lembrando-os.
Veremos aqui que cada um dos biotipos terá sua respectiva memória ligada às suas características psicobiotipológicas. A memória do biotipo renal é mais interessada no produto do que processo, pois é mais focado no resultado. Para a apreensão, precisa ter um alto interesse no conteúdo, compreende os conceitos com facilidade. Tem uma boa retenção, promovendo uma ligação entre as ideias, mas tem dificuldade na evocação e seleciona o que interessa. Como tem muito foco no que deseja, ao atingir seu objetivo, passa para uma nova situação de interesse. Ao abandonar o que já foi realizado, esquece rapidamente, o que torna sua memória de curta duração. A memória do biotipo hepático visa igualmente processo e produto. Para a apreensão, precisa ter um alto interesse no conteúdo, compreende conceitos com facilidade, tem uma boa retenção, mas nem sempre promove uma ligação entre as ideias e tem dificuldade na evocação. Sua memória é investigativa. Sob o ponto de vista psicológico, dispersa do foco. Quanto ao detalhe, assume para ele uma grande relevância. Quando demora, mas realiza algo dentro do seu padrão de exigência, rapidamente esquece o que foi realizado, o que torna sua memória de curta duração. A memória do biotipo cardíaco lida com as situações de modo prático e objetivo. Não se apega a detalhes. Para a apreensão, precisa ter interesse no conteúdo. Tem dificuldade na compreensão de conceitos sobre os quais pensa várias vezes, mas ao compreendê-los, tem uma boa retenção, promovendo uma boa ligação entre as ideias e com facilidade na evocação. Sua memória é acumulativa, uma ideia se sobrepõe à anterior, sempre agregando e ampliando um novo valor, o que faz com que sua memória seja de longa duração. A memória do biotipo pulmonar lida com as situações apegando-se minuciosamente a detalhes, obedecendo sua vontade de fazê-lo em seu tempo, de modo geral, lentamente. Para a apreensão, precisa ter interesse no conteúdo, tem facilidade na compreensão de conceitos e ideias, sobre as quais trabalha com facilidade. Tem uma boa retenção, promovendo uma boa ligação entre as ideias e com a facilidade na evocação. Sua memória é fotográfica. Retém, evoca com muita facilidade e isto resulta numa memória de longa duração. Coloque aqui nos comentários se já conhecia os biotipos emocionais e as dúvidas que você tiver. Nos cursos e palestras, muitas vezes me fazem esta pergunta: qual é o melhor biotipo emocional? Na minha experiência, não há biotipo melhor ou pior. Cada um tem suas características que precisam ser exploradas com inteligência. Lembrando que temos 40 biotipos com suas peculiaridades e potencialidades. Quanto mais se conhece estes talentos natos e aprende a fazer o melhor uso deles, o biotipo consegue relacionar-se com mais facilidade com os diferentes meios sociais. E será que os biotipos mudam? Se transformam com a experiência? O biotipo não muda, mas ele também aprende com a experiência. Não perde a sua essência, mas quando quer, pode evoluir e se transformar de acordo com os diferentes períodos de sua vida. Aqueles que têm uma maior capacidade de adaptação, e isso depende também do elemento associado ao biotipo, desenvolverão mais e melhores mecanismos de defesa, que são instrumentos adequados para lidar de forma mais eficiente com a realidade. Os dotados de mais flexibilidade
consegue muitas vezes obter melhor resultado em relação aos mais rígidos. Já me perguntaram também o que influencia na rigidez de um biotipo. Os biotipos, além de terem suas características próprias, recebem a influência do meio ambiente, que podem ser de maior ou menor intensidade, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, uma mulher do biotipo renal e tem um pai cardíaco, como renal, ela não tem prazer em cozinhar. Mas como para ela o pai é a figura mais forte, e como cardíaco este pai gosta de cozinhar, ela acaba por assimilar esta qualidade através da admiração por ele. Cabe aqui a importante observação de que pais, professores e orientadores influenciarão as crianças de cada biotipo, fazendo com que elas desenvolvam hábitos positivos ou negativos por imitação destes, e determinando comportamentos que poderão influenciá-los por toda a vida. Pais rígidos, autoritários, inflexíveis e normas rígidas demais sufocam as crianças, tornando-as inseguras. Desde cedo vai sendo formado um superego rígido, julgador e despótico, muitas vezes não sabendo a criança lidar com o seu limite e o do outro. Os biotipos rígidos são os considerados yangs, isto é, quando há uma predominância do princípio de masculinidade, como a força, o destemor, a intrepidez. Os biotipos renal e hepático, tanto o homem quanto a mulher, são biotipos que estão sob a influência de energia masculina, sendo considerados o renal o homem velho e o hepático o homem jovem. O biotipo renal, em corpo de homem ou de mulher, apresenta características comportamentais de homem velho, isto é, enérgico, determinado e forte no meio social. Apresenta fragilidade afetiva. É rabugento, crítico, moralista, conservador no sentido de ser apegado a costumes, ideias e objetos. Dominado por um espírito velho, comete os disparates de velho. O biotipo hepático em corpo de homem ou de mulher apresenta características comportamentais de homem jovem, isto é, enérgico, determinado em tudo, destemido e questionador quando tem dúvida em situações novas. É intrépido, possui espírito jovem, avalia novas possibilidades na vida e se torna raivoso quando questionado em sua honestidade. Os biotipos renal e hepático, por serem yangs, apresentam uma maior tendência a serem rígidos. Já os biotipos flexíveis são considerados yins, isto é, quando há uma predominância do princípio de feminilidade, como a brandura, a cautela, a introspecção. Os biotipos cardíaco e pulmonar, tanto o homem quanto a mulher, são biotipos que estão sob a influência da energia feminina, sendo considerados o cardíaco uma mulher jovem e o pulmonar uma mulher velha. O biotipo cardíaco em corpo de homem ou de mulher apresenta características comportamentais de mulher jovem, isto é, jovial, delicado, amoroso, amável e instável, pois não consegue esconder quando está em desacordo com algo. Se criticado no meio social, isenta-se e pode ter uma grande dificuldade em retomar o convívio. O biotipo pulmonar em corpo de homem ou de mulher apresenta características comportamentais de mulher velha. Tem sensibilidade, delicadeza, calma, paciência, harmonia e cuidado em suas relações. Por outro lado,
quando em desagrado, é rabugento, conservador e pseudo-moralista, ligado a antigos costumes e ideias, bens materiais e disparates próprios do velho. Os biotipos cardíaco e pulmonar, por ser ins, apresentam uma maior tendência de serem flexíveis. Um outro aspecto que também influencia bastante os biotipos emocionais são os campos hipnóticos considerados na psicobiotipologia. Vamos entender o que isto significa. Denomina-se por campos hipnóticos a todas as influências que o indivíduo recebe em cada um dos setênios da mulher ou octênios do homem, as quais, quando condicionadas, se transformam em hábito, podendo exercer grande influência sobre sua vida. Podemos ter dois tipos de campos hipnóticos: os positivos e os negativos. Positivos são os que colaboram com a construção do ser humano. Por exemplo, uma criança que é valorizada na infância e com isto sente-se qualificada, terá uma maior possibilidade de apresentar ao longo de sua vida uma boa autoestima, um sentimento forte de pertencimento e adequação ao ambiente. Por outro lado, o campo hipnótico negativo é quando uma criança é excessivamente criticada na infância e com isto sente-se desqualificada e pode apresentar ao longo de sua vida uma baixa autoestima, sentimento de rejeição e inadequação ao ambiente. Esses campos hipnóticos negativos gerados na infância, se não forem cuidados adequadamente, poderão influenciar na adolescência e também na vida adulta, fazendo com que a pessoa não evolua por ter dificuldade em criar novos conceitos e sinta-se prisioneira, muitas vezes repetindo a mesma história em função da força que estes exerceram sobre ela. Pela psicobiotipologia, podemos perceber que determinados campos hipnóticos exercem maior ou menor influência em determinado biotipo do que em outro. Uma pergunta interessante que me fazem é sobre o que é autonomia na psicobiotipologia. Bem, vamos entender que a palavra autônomo vem do grego autos, eu mesmo, si mesmo, e nomos, lei, norma e regra. Aquele que tem o poder de dar a si mesmo a regra, a norma, a lei, é autônomo e goza de autonomia ou liberdade. Autonomia significa autodeterminação. A autonomia se caracteriza pela capacidade do indivíduo de reconhecer o seu desejo, responsabilizar-se por ele e arcar com as suas consequências. Ser autônomo também é reconhecer seu desejo e, ao examinar as consequências, conseguir abrir mão dele e conviver com a dúvida de não saber o que teria sido se dele tivesse se apropriado. O renal pode não ter o conhecimento de uma situação, mas tem com ele outras pessoas, as quais pode convocá-las e que conseguirão resolver a situação. Ele se fortalece no corporativismo e, com isto, sente-se autônomo. O hepático tem o controle do conhecimento de uma situação, onde ele pode atuar com autoridade e com a certeza de que está certo, pois assim tem a confiança de que pode e consegue resolver sem depender de outro. Aí sente-se autônomo. O cardíaco, quando está focado no objetivo, estabelece uma meta e não mede esforço para consegui-la, uma vez que não tem facilidade em lidar com o fracasso. Tem necessidade de reconhecimento quando consegue o resultado esperado, o que faz com que se sinta autônomo. O pulmonar apresenta dificuldade em abrir mão de seu ponto de vista. Busca o consenso para seduzir os outros, mas ao final
faz com que todos convirjam para seu objetivo. Quando isto ocorre, sente-se como tendo a sua autonomia atingida. Fica então esclarecido de que a autonomia, apesar da etimologia da palavra ser igual para todos os biotipos, acaba, por outro lado, a ter um significado próprio para cada biotipo emocional. Podemos agora falar sobre os aspectos positivos e negativos da personalidade dos biotipos. Cada biotipo tem as suas características, que, quando exploradas adequadamente, trazem a realização no entendimento do eu-mundo. Quando em equilíbrio, eles externam os seguintes aspectos. O biotipo renal, em equilíbrio, sabe esperar, busca amizades para se fortalecer, tem determinação, isto é, foco, sabe ser enérgico, se apresenta com autoconfiança e tem tendência ao perfeccionismo. O biotipo hepático, em equilíbrio, valoriza a fidelidade e a coragem. Tem desejo de liderança, iniciativa e decisão. Tem também disposição, responsabilidade e é detalhista. Quando quer, manifesta o carisma, o destemor e o pioneirismo. Tem tendência em ser investigativo, idealista e valoriza a honestidade. O biotipo cardíaco em equilíbrio tem fácil comunicação, apresenta sensibilidade, alta tolerância e otimismo, tem interesse na ação, procura ter bom humor, sociabilidade e autossuficiência. O biotipo pulmonar em equilíbrio procura ter compreensão com profundidade e seriedade. Quando quer, apresenta atenção, concentração e procura ser detalhista. Procura praticar a caridade e a receptividade em relação ao outro. Todos os biotipos, quando em desequilíbrio, podem apresentar sintomas que, quando não são cuidados adequadamente, podem desenvolver patologias. Quando em desequilíbrio, eles externam os seguintes aspectos. O biotipo renal em desequilíbrio apresenta inconstância, egoísmo e insegurança. Busca também levar vantagem para satisfazer a ambição e se nutre do orgulho, insatisfação, moralismo, vingança e vaidade. E também se torna avarento. O biotipo hepático em desequilíbrio desenvolve a megalomania, o orgulho, a impulsividade, os ciúmes, a agressividade, a teimosia, a inveja, a vaidade, a arrogância e a possessividade. Torna-se também sugestionável. O biotipo cardíaco em desequilíbrio apresenta falta de seriedade, superficialidade, irresponsabilidade e inconstância. Desenvolve o esquecimento, a ansiedade, a manipulação e a impaciência nas relações. O biotipo pulmonar em desequilíbrio torna-se refém da preocupação, da introspecção, do mau humor, do nervosismo, do negativismo e do ceticismo. Torna-se muitas vezes cínico, teimoso e às vezes ingênuo. Coloca-se em extremos, de avarento a esbanjador. Fechando o nosso vídeo, após esta explanação geral sobre biotipo emocional na psicobiotipologia, podemos dizer que a psicobiotipologia, ao olhar o biotipo emocional, dá ênfase ao reconhecimento de suas potencialidades e busca o individual do ser humano, e em termos de ideal, procura em cada um o particular.
Por todos os anos que já vivenciei na clínica, no atendimento com esse novo olhar, utilizando a identificação dos biotipos emocionais, posso afirmar que facilita solucionar as demandas específicas do paciente, tornando mais satisfatório o resultado do trabalho terapêutico. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até mais, abraços a todos.